E aí, torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7k. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7k proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você. A galera da Bet7k lançou a braba. O bônus, que antes era até R$200, aumentou e aumentou muito. Bônus agora de até R$1.200. Ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7k dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7k. Bom dia, torcedor vascaíno. Tudo certo? Faísca tá on na área, trazendo aí para você um resumo daquilo que foi o Vasco nas 10 primeiras rodadas desse Campeonato Brasileiro. Vamos falar dos pontos fortes, dos pontos fracos, no que o Vasco precisa ao mercado contratar para reforçar ainda mais essa equipe. E antes que comece o nosso vídeo aí, a nossa resenha, vou pedir um favor para você. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Se liga aí! Então, torcedor vascaíno, 1/4 do campeonato o Vasco já ultrapassou. O Campeonato Brasileiro da Série B chegou na 10ª rodada. O Vasco no G4, que é mais importante, a 4 pontos do 5º colocado, ou seja, o Vasco consegue ter uma gordura de pelo menos uma rodada aí, se perder e o 5º colocado vencer, o Vasco ainda continua no G4. Algumas lições a gente já pode tirar desse primeiro recorte do campeonato. A primeira delas, vamos para os pontos positivos. A nossa defesa é uma defesa muito sólida. Uma equipe que em 10 rodadas tomou apenas 3 gols deixa um recado bem claro, que é um sistema defensivo muito ajustado. Um sistema defensivo com jogadores experientes. Thiago Rodrigues no gol dispensa comentários, vem fazendo um campeonato acima da média. E uma contratação que veio de uma forma cirúrgica. O goleiro que nos 2 últimos anos mais defesas difíceis praticou entre o campeonato da Série A e o campeonato da Série B. O Vasco foi lá e conseguiu a sua contratação. O Gabriel Dias, um lateral que toda vida eu bato nessa tecla, eu nunca encarei ele como uma aposta. Porque um jogador que faz 100 jogos nos últimos 3 anos na Série A do Campeonato Brasileiro e ele vai jogar a Série B, ele não pode ser considerado uma aposta. Ele seria uma aposta se ele fosse contratado para disputar a Libertadores da América. Aí o nível de exigência seria maior do que aquilo que ele pode entregar. Hoje é um jogador que defensivamente é um monstro. Eu lembro, assim que o Vasco anunciou a sua contratação, a gente tentou pegar algumas informações. Eu, particularmente, entrevistei o Matheus Costa, que foi técnico dele no Paraná Clube, no Acesso do Paraná em 2017, e o Matheus Costa carimbou e disse, olha, vai ajudar e vai ajudar muito. E é isso que a gente tem visto. A zaga do Vasco, uma zaga muito sólida, Quinteiros e Anderson Conceição. O Anderson Conceição muito bom mesmo, principalmente no jogo aéreo, dá uma segurança muito grande. O Vasco, que ano passado era uma peneira, não poderia ter nenhuma falta na lateral da área que o torcedor já começava a tremer. Hoje o torcedor fica tranquilo que esses 2 jogadores dão conta do recado. Da lateral esquerda, um Edmar, um outro veterano, mas um veterano que passou 8 anos na Europa. Um cara que também que defensivamente é muito sólido, ofensivamente participa pouco, nos últimos jogos até vem fazendo um jogo associativo, tentando achar alguns passes, tentando achar o centroavante dentro da área, fazendo esses passes entre linhas que hoje o futebol exige tanto, vem até entregando mais do que aquilo do que a gente imaginava. Na cabeça da área, o Yuri, um volante que peca muito nos passes, na hora de sair para o jogo, mas compensa tudo isso com muita garra, muita disposição e realmente faz parte dessa engrenagem aí do sistema defensivo do Vasco. É uma equipe que, inclusive, a gente brinca, né? Parece que está formando a nova barreira do inferno,
O vascaíno aí que sabe a história, que gosta, que estuda, sabe o que o Vasco fez lá no ano de 1977. O Vasco foi campeão carioca, vencendo os 2 turnos, inclusive na última partida contra o Flamengo venceu nos pênaltis, uma partida que o Tita perdeu o pênalti, o Mazzaropi pegou a 4ª cobrança do Flamengo, e no final o Roberto Dinamite, aliás, sempre ele, né, cobra o pênalti e faz aí pro Vasco 5-4. Uma equipe que num campeonato de 28 jogos tomou 5 gols. Isso mesmo, torcedor. Você já parou para imaginar que loucura que era essa defesa? Mazzaropi no gol, Orlando Lelé, Abel, Geraldo e Marco Antônio. Ai, que saudade, meus amigos. Um recorde. O Mazzaropi, 1.816 minutos sem levar gol. Então essa defesa do Vasco hoje, quem sabe está surgindo aí a Barreira do Inferno 2, a missão de levar o Vasco para a primeira divisão. Agora, a questão ofensiva é algo que precisa ser trabalhado. E o técnico Zé Ricardo, o modelo dele consolidado é o 4-2-3-1. É isso que ele procura utilizar na maioria das suas partidas. Obviamente, quando a equipe está com a bola, muda para um 4-3-3, né? Uma equipe que é para ter 2 pontas, 2 extremas para chegar no fundo. E aí que vem o grande problema. O Vasco que num primeiro momento tinha o Raniel de 9, o Raniel de centroavante, e no último jogo, o Getúlio foi alçado à condição de titular. O Getúlio que a diferença que ele tem em relação ao Raniel é participar mais do jogo, ser um centroavante com maior movimentação, principalmente para tirar a saída de bola da equipe do adversário, que isso hoje é tão importante no futebol. Existem coisas hoje, torcedor, que é difícil para o torcedor entender na questão de quem é muito nostálgico. E às vezes eu me coloco nesse bolo também. Só que hoje o centroavante precisa sim ajudar na marcação. Hoje, o primeiro jogador que ajuda na marcação é o centroavante. E o primeiro jogador que ajuda na construção da jogada é o goleiro. O futebol mudou, é assim. Então o Getúlio hoje entrega isso mais do que o Raniel. Mas também nessa partida contra o Grêmio, apesar do Vasco ter jogado aí talvez com o melhor sistema defensivo da Série B, com Jeromel e Kahneman, o Vasco teve muita dificuldade e o Getúlio não perdeu gol, porque o Vasco não consegue criar oportunidade de gols para os seus centroavantes. Por isso que o Raniel entra e tenta chutar uma bola do meio de campo. O centroavante acaba ficando impaciente e já quer resolver de qualquer lugar. Óbvio que não justifica chutar uma bola do meio de campo. Mas enfim, o Raniel fez isso no jogo da última semana. E aí que entra o ponto-chave. Aí que entra que o Vasco precisa ir ao mercado. Se é com 777, se é com dinheiro do clube, o Vasco precisa garimpar urgente pontas, jogadores realmente que busquem o fundo, ou se quer jogar com o pé trocado, jogador que tragam para dentro, que batam no gol, que façam esse jogo associativo. Porque hoje, se a gente olhar com carinho no elenco ao pé da letra, jogadores, pontas, extremas mesmo, o Vasco tem quem? O Figueiredo é um jogador que é nítido, que ele se sente muito melhor próximo à área. Não que ele não possa fazer isso pelo lado do campo. Pode, mas não é a especialidade dele. Ele não tem como principal valência arrancar, rasgar, chegar na linha de fundo e cruzar para um centroavante, criar a possibilidade para um centroavante. O Peck pelo lado esquerdo talvez é o que melhor consiga, principalmente taticamente. Aliás, o Peck faz partidas taticamente muito boas. A dobradinha que ele faz com o Edmar na defesa é sensacional. Só que lá na frente também não consegue ter aquilo que a gente imagina. Inclusive o Peck na base, quando ele desce, depois ele já estar no profissional, ele vem jogar por dentro. Ali na posição do Nenê, na posição do Palácios, ele mesmo diz que se sente melhor ali. Aí você começa a procurar no elenco jogadores que possam fazer essa beirada do campo. Hoje, com mais características, temos 2 que infelizmente não estão no nível daquilo que a gente precisa. O John Sanches, que já vai encerrar o contrato agora e vai voltar com certeza, não vai ficar no Vasco. E o outro é o Vinícius, que tem as oportunidades, mas infelizmente as coisas acabam não acontecendo. Então assim, hoje o Zé Ricardo já tentou de tudo. Lá no estadual o torcedor vai lembrar, tentou botar o Everton numa ponta, não deu certo. Tentou com o Riquelme numa ponta, também não deu certo. Eu sei que o Zé Ricardo, pela sua humildade, pela sua maneira de trabalhar, jamais vai chegar numa entrevista coletiva e vai dizer assim: eu preciso de extremas, eu preciso de pontas, que daí o meu sistema vai dar certo. Ele não vai fazer isso, mas eu tenho certeza que internamente essas conversas acontecem e ele deixa claro a importância do Vasco ir no mercado e talvez não trazer trazer até 2 pontas para que o Vasco possa ser mais agudo e aí sim fazer esse jogo associativo aí com o centroavante do Vasco, seja Getúlio, seja Raniel ou seja alguém que a equipe possa trazer aí. Se hoje perguntassem para mim, Jean, abriu a janela, quais são as peças que o Vasco precisa buscar no mercado?
Primeiro de tudo é esse extrema, é esse ponta para que o Vasco possa ter esse desafogo. Jogador com característica, por exemplo, do Rossi. O Rossi é um jogador que se encaixa perfeitamente nisso que eu estou falando, que tem essa característica de buscar o fundo, de arrastar, de levar, porque a vida toda, a carreira toda, esse foi o Rossi. Não é algo que ele precisa se adaptar. O Peck está se adaptando ali, o Figueiredo precisa se adaptar ali. Então, dentro daquilo que hoje pede o futebol, o Vasco precisa ir ao mercado e buscar essas peças aí, para daí sim dar um salto de qualidade, e eu acredito que o Vasco sobe até sem sustos. Valeu, galera! Hoje essa foi a nossa resenha por aqui. Por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, faça chegar no maior número de pessoas aí, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, grupos de Facebook, encaminha para os seus amigos. Outro fato importante, deixe sua opinião aí embaixo, na medida do possível vou lendo todos, vou interagindo com vocês, e eu não sou o dono da verdade. Se tem algo que eu falei aqui que o torcedor discorda, não tem problema nenhum. Vamos ao debate, que o debate é sadio. Valeu, galera! Um abraço e semana que vem a gente se encontra aqui em mais um Faísca Tá On. Valeu!